Muito bem, irmãos, abramos as nossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Tentarei respeitar o nosso horário da escola bíblica, tá bom? Só baixar um pouquinho só o retorno, mas está tudo bem aqui, só baixar um pouco o retorno. Os irmãos estão me ouvindo bem? Está tudo em paz? Amém. Levanta agora um pouquinho, porque agora você tirou tudo. Tá? Obrigado. Diz assim Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Vamos orar, queridos. Senhor, nós agradecemos porque temos o privilégio de estarmos como igreja diante do seu livro santo, da sua palavra, para sermos ministrados. Clamamos, Deus, que o Senhor venha lavar o nosso coração, purificar nossa mente, que o Senhor leve os nossos pecados para o mar do esquecimento, e que o Senhor nos dê sensibilidade espiritual para discernir e para entender a sua palavra. Nós cremos, Deus, que nesse tempo de estação da condução, a estação do cuidado, a estação do discipulado, será um tempo de crescimento espiritual na vida desta igreja. Então, Deus, nos dê compreensão da sua palavra, entendimento, para a glória e louvor do seu nome, o nome santo e bendito de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem hoje, a despeito de estar no boletim informativo sobre tempo de discipular, que na verdade é um apontamento para os 5 meses que estaremos compartilhando sobre discipulado, ensino, cuidado da igreja. Hoje especificamente o nosso tema é chamados para o discipulado, chamados ao discipulado. Há, segundo o doutor Verno Magui, 3 grandes chamados nos evangelhos. 3 grandes chamados nos evangelhos. O primeiro chamado é o chamado para a salvação. O chamado para a salvação é quando você tem e recebe de Deus graciosamente a salvação. Pois a salvação é um ato intencional, voluntário, de graça, que vem de Deus para as nossas vidas. E quando nós percebemos isso, nós começamos a responder a um segundo chamado, que é o chamado ao discipulado. Se no chamado à salvação nós encontramos a experiência dos discípulos de João Batista, quando estes, em João capítulo 1, versículo 35 a 42, estavam junto a João, e João então, tendo André e um outro discípulo junto a ele, vendo Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz então que André e um outro discípulo vão ao encontro de Jesus, e Jesus então para e pergunta o que eles querem, e eles então dizem: mestre, Rabi, onde assistes? E diz a Bíblia que o Senhor Jesus disse: vinde
e vede. Era a hora 10ª, 4 horas da tarde, Jesus ministra no coração desses discípulos e eles são enternecidos, eles são impactados, eles são tocados pelo poder de Deus. E então eles têm um encontro salvífico com Jesus. E a Bíblia diz que aquele encontro com Jesus, André sai imediatamente para encontrar-se com seu irmão. Com o seu irmão chamado no grego Simona, que significa Simão. E ele então encontra o seu irmão e diz ao seu irmão da experiência que ele teve com Jesus. E então leva o seu irmão imediatamente à presença de Jesus. E Jesus então se encontra com Simão e diz que o nome dele não mais seria chamado de Simão, mas sim de Petros, de Pedro. Esse foi o primeiro chamado, o chamado à salvação. Há um segundo chamado, como eu disse anteriormente, que é o chamado ao discipulado. É nesse texto que nós lemos em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22, que nós percebemos essa vocação, esse chamamento ao discipulado. Esse texto fala de que os discípulos, ou melhor, estes homens, chamados Pedro, Tiago, João e André, eles recebem uma convocação discipular, uma convocação para serem aprendizes de Jesus, uma convocação para serem do Senhor Jesus, instrumento e agente de transformação neste mundo. O terceiro chamado é o chamado ao apostolado, que os evangelhos nos apresentam. Em Mateus capítulo 10 nós encontramos esse chamado, esta convocação. A Bíblia diz que Jesus chama 12 discípulos, 12 homens, e esses são chamados de apóstolos. E a palavra apóstolo ali significa enviado, não somente na sua titulação, mas no ser enviado para proclamar. E a Bíblia diz que eles recebem a autoridade de Jesus. É importante dizer isso, porque em Mateus capítulo 28, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esta autoridade, que no grego significa, lá em Mateus capítulo 28, exousia, que é ter o direito, receber a incumbência, receber a autoridade espiritual, o poder de Deus para realizar aquilo que Deus tinha como propósito para com seu filho Jesus. Esta mesma autoridade, Jesus então dá a esses 12 apóstolos. E eles recebem a exousia de Jesus, ou seja, o direito de exercer esse poder. E sobre o quê? Sobre os enfermos, sobre os endemoniados e aqueles que foram chamados para proclamar o Evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, nós sabemos claramente que há uma crise hoje quando a gente fala de apostolado na igreja, porque muitas pessoas advogam e evocam para si a titulação hoje de ser apóstolo. A igreja presbiteriana não crê na titulação hoje dessa palavra apostólica como está em Mateus capítulo 10. O que nós cremos não é somente uma questão conceitual. O que nós cremos é no conteúdo da palavra apóstolo. Apóstolo significa aquele que é enviado para proclamar, para anunciar as boas novas do Evangelho. Nesse sentido, eu e você recebemos como igreja apostólica a igreja que é enviada a anunciar o Evangelho, a anunciar que Jesus tem poder de libertar pessoas e de curar pessoas. Você crê nisso? Então, nesse sentido, a igreja crê, mas na titulação, esta palavra se refere aos 12 apóstolos. Muito bem, esta é uma visão geral do chamado nos evangelhos que nós encontramos: o chamado para a salvação, o chamado para o discipulado e o chamado para o apostolado. Agora, olhando para esse texto, nós vamos agora para a especificidade, para aquilo que é específico do chamado ao discipulado. E é isso que o texto está falando. Está falando da vocação do discípulo.
E quais são os aspectos importantes a respeito desse chamado, esse chamamento ao discipulado? A Bíblia diz que Jesus está exatamente junto ao mar da Galileia. Ele está provavelmente caminhando em torno do mar da Galileia. E ele percebe que há homens que estão lançando as redes ao mar. Ele percebe que existem homens que estão consertando redes. Então Jesus faz um chamamento para esses homens. É importante salientar que o centro de radiação da proclamação do Evangelho, do reino de Deus, a partir de Jesus, se dá eminentemente na Galileia. É óbvio que Jesus tem o foco na Judéia, mas enquanto discipulado, preparação, treinamento, fortalecimento e irradiação sobre o reino de Deus, isto acontece na Galileia, especificamente a partir de Cafarnaum. E Jesus está exatamente, estrategicamente, nesta região. Uma região onde as pessoas eram discriminadas, porque os judeus da Judéia tinham uma percepção em relação aos judeus da Galileia completamente pejorativa, reconhecendo que quem morava na Galileia eram ignorantes e letrados, que não tinham uma formação teológica, uma formação nas escolas rabínicas, e então eles faziam uma certa acepção em relação aos judeus da Galileia. Mas Jesus, intencionalmente, ele começa o seu ministério na periferia de Israel. Ele começa na Galileia. E ele então encontra Pedro, André, Tiago e João. Uns lançavam as redes, outros consertavam redes. O fato é que Jesus ali faz uma convocação para eles, dizendo: seguem-me, vinde a mim, pois eu vos farei pescadores de homens. E essa analogia é uma analogia muito clara, límpida, porque ele está falando exatamente a linguagem daqueles homens que estavam e que exerciam as suas atividades pesqueiras. O fato é que eles recebem ali chamados específicos, e é sobre estes aspectos que eu quero chamar a sua atenção. O primeiro é que o chamado, ele é eficaz. Por gentileza, observe o texto no versículo 19. Diz assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim. O chamado de Jesus ao discipulado, ele é eficaz. E ele é eficaz por quê? Porque ele é soberano. Esta palavra de Jesus é uma palavra imperativa. Não é uma palavra opcional. Não é uma palavra circunstancial. Não é uma palavra oportunista, conveniente. A mensagem de Jesus em falar para aqueles discípulos: vinde após mim, é uma palavra soberana, ela é eficaz, ela tem esta autoridade. É o Senhor convocando os discípulos para serem homens que alcançariam outros homens e estariam ministrando na vida desses homens. E isso tem uma relevância. Isso tem uma relevância porque quando nós falamos de discipulado na igreja, nós não estamos falando de algo simplesmente circunstancial ou opcional. Você pode ou não pode discipular, você deve ou não deve discipular, talvez você seja um discipulador. Não. No DNA, no momento em que você e eu recebemos a salvação em Cristo Jesus, o chamado da salvação, e recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador, esse Jesus imputou dentro de nós uma essência, uma natureza, um DNA, para sermos de fato discípulos de Cristo. Não há uma pessoa que tenha tido a experiência real com o Senhor Jesus que não seja movido
a ter essa consciência de que se Deus me alcançou, eu preciso compartilhar a boa nova do reino de Deus. E esse é um desafio meu e seu. Então, quando nós estamos aqui falando sobre discipulado, ministrando sobre discipulado desde a semana passada, nós não estamos aqui fazendo um apelo, nós estamos aqui conclamando a igreja a ter essa consciência e essa percepção de que esse chamado ele é soberano. Foi Deus que lhe chamou, é você que está sendo convocado, é você que está sendo chamado, somos nós que estamos sendo chamados a sermos discipuladores de Cristo. Esse é o desafio nosso. Você lembra do dia em que você teve o encontro com Jesus? Quem é que lembra do momento em que você disse assim: esse foi um marco na minha vida com Jesus, na minha caminhada com Jesus? Levanta a mão, por favor. Muito bem, todo mundo lembra? Ótimo. Agora, eu quero que você traga à sua memória aquele dia, aquele momento, que foi um divisor de águas, que você sentiu a presença doce de Jesus. Talvez algumas pessoas receberam um impacto poderoso de Jesus na sua vida e imediatamente teve uma transformação radical. Talvez aqui alguém não teve uma imediata transformação, mas foi uma mediata transformação. Não uma imediata, mas uma mediata, aquela processual, aquela que você vai lendo a Bíblia, aquela que alguém está compartilhando com você, e em um certo momento você percebe que você está totalmente involucrado pelo amor de Deus. Você lembra disso? E o que aconteceu com você após a experiência com Jesus? Após a experiência com Jesus. Não, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de instituição religiosa, eu não estou falando de denominações, eu estou falando de você com Deus, você com o Senhor. O que aconteceu depois que você teve a experiência com Jesus? Qual foi o desejo no seu coração? Eu gostaria tanto que meu pai, minha mãe, o meu irmão, o meu filho também tenha essa experiência. O meu amigo precisa experimentar o que eu experimentei. A minha visão era míope a respeito do Evangelho, mas quando Jesus entrou na minha vida, uma insondável, inescrutável graça de Deus nas Escrituras, e o meu coração e o seu coração começam a se inflamar de amor, de paixão por almas e por vidas. Você já teve essa experiência? Se você teve essa experiência, você é um discípulo de Jesus. Você está sendo chamado a ser um discipulador. Você está sendo chamado não pelo pastor Francisco, pastor Zé João, pastor Zé Neto, pastor Eli, os pastores dessa igreja, pastor de Jardim e tantos outros pastores dessa igreja. Você está sendo chamado pelo Deus eterno, soberano, Senhor da glória, que encarnou neste mundo. E ao encarnar-se nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E aí esse Deus encarnado disse: vinde após mim. Esta palavra ecoa na história até os dias de hoje. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo reina, e Ele é o reino, Ele é o Senhor e Rei de todas as coisas. E eu e você estamos sendo chamados para sermos agente de transformação do reino de Deus aqui, para mudar a história da sua casa e dos seus amigos, em nome de Jesus. O segundo aspecto desse chamado, além de ser um chamado eficaz, e eficaz porque é soberano, esse chamado ele é irresistível. Ele é irresistível. Por favor, versículo de número 20 diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Versículo 22 agora. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Essas expressões na língua grega, porque você sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Koiné significa comum, uma linguagem coloquial. E no original, na língua, é lindo esse texto, porque tanto o versículo 20 como o versículo 22, a palavra imediatamente e no mesmo instante
é a mesma coisa, tem a mesma intensidade, a mesma estrutura ortográfica e gramatical. Que significa que quando Jesus falou, naquele momento, não houve outra maneira, outra forma a não ser responder ao chamado de Jesus. Eles então, imediatamente, no mesmo instante, naquela hora que Jesus falou, eles largaram tudo. Uns pararam de lançar as redes, outros pararam de consertar as redes, mas o fato é que eles responderam imediatamente ao chamado de Jesus. Isso é um chamado irresistível. Deus está chamando você. E é interessante porque esse chamado é tão irresistível que Ele fez com que estes homens deixassem as suas atividades, deixassem o seu próprio trabalho naquele momento, deixassem o seu empresariado por causa de serem chamados para pescar homens, para o encontro de homens e mulheres. Isso significa que Deus não chama ninguém ocioso. E tem muita gente, às vezes, colocando desculpas de ser um discipulador, de cuidar de vidas, porque tem muito trabalho, está fadigado, tem muita coisa fazendo. Tem muita gente que fica assim: eu não posso porque eu estou cansado, eu não posso porque trabalho demais, eu não posso porque eu estou estudando demais, eu não posso porque eu tenho muitas atividades, eu não posso. E Deus está dizendo: vinde a mim, vinde a mim. E esse chamado, ele é irresistível. Esse chamado é para gente que está trabalhando. Esse chamado é para estudantes. Esse chamado é para trabalhadores. Esse chamado é para todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. E Deus está chamando a sua igreja para que a gente olhe e contemple que Ele vai dar métodos, estratégias, a despeito de todas as nossas atividades, para que eu e você sejamos instrumentos na vida de pessoas. Então chega de desculpas. Chega de ficar falando como Moisés: eu sou pesado de língua, Senhor. Lembre-se que Gideão, quando ele foi chamado, ele estava malhando trigo no lagar. Lembre-se, quando Davi foi chamado, ele estava cuidando de ovelhas. Lembre-se, quando Moisés foi convocado para libertar o povo de Deus, ele estava na montanha cuidando do gado, cuidando de ovelhas. Lembre-se que quando Amós, o profeta, foi chamado, ele estava na região de Tecoa, cuidando do gado, a ponto de dizer aos sacerdotes e aos religiosos do seu chamamento: eu não sou profeta e nem filho de profeta, eu sou boiadeiro, mas o Senhor está me chamando. E você? E eu? Deus está chamando você para ser um instrumento de Deus na vida da sua família, ser um discipulador na vida do seu amigo. Deus está nos chamando como igreja. Isso aqui não é para encher a igreja, não é ter uma visão megalomaníaca das coisas, de achar de que essa igreja precisa ser grande, grande, grande. Se Deus está derramando o seu Espírito nesta igreja, não é por causa dos pastores, não é por causa de fulano, beltrano, cicrano, é porque Deus está olhando favoravelmente para nós. Deus é que está soprando o seu Espírito, não é por causa de uma pessoa ou de outra pessoa. E ninguém pode chamar para si, arrogar para si a altivez, o orgulho espiritual, dizendo que eu sou importante nisso. Não, Deus está soprando o seu Espírito na igreja presbiteriana de Manaus, porque Ele olhou para o coração dessa igreja, que é uma igreja missionária. Então Deus continua falando conosco, porque se eu não falar e você não falar, as pedras irão clamar, porque a Bíblia fala sobre isso. Os anjos anelaram pregar este evangelho, mas Deus nos deu a incumbência, o chamamento para fazermos essa tarefa. Essa tarefa é minha e sua, e Deus está fazendo isso conosco. Por isso, quem está discipulando e é um discipulador, não pare de discipular. E quem ainda está amolando o teçado, o facão, está na hora de parar de ficar amolando, porque está muito, já está ótimo, está amoladíssimo. Está na hora de cortar a árvore
e derrubar todas as forças contrárias, os levantes do inferno, todos os principados e potestades que tentam impedir que você avance no Evangelho, que você cresça no Evangelho e que você seja uma bênção na sua casa. Não fique só o tempo todo falando: Senhor, minha esposa, meu marido, meu filho ainda não te encontraram, não te conhecem. Ó Senhor, até quando eu vou viver nisso? Levanta agora, é você. O Senhor está enchendo o seu coração, a sua mente de autoridade. Toda autoridade me foi dada, então vá. É você. Chega de profissionais da religião. É a igreja que tem que fazer a obra. Somos nós. Pois nós fomos chamados para um chamamento eficaz, porque Ele é soberano. E nós somos chamados, e esse chamado ele foi irresistível. E ele vai continuar sendo irresistível até a volta de Jesus. Em terceiro lugar, esse chamado é um chamado à proclamação. A proclamação. Versículo de número 19 diz assim: e disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Esses discípulos foram chamados por Jesus, e no ministério particular de Jesus e público de Jesus, durante 3 anos, Ele treina e prepara esses discípulos. Eles preparam esses discípulos para o querigma. Essa palavra querigma é muito importante na história da igreja. Um estudioso chamado C.H. Dodd das Escrituras, ele entendeu, interpretou esse termo querigma. Querigma é uma palavra grega que significa proclamação. E a pergunta que ele faz ao estudar o querigma da igreja é: o que isso significa? Que proclamação é essa? Que proclamação é essa? E então ele faz uma narrativa e constrói um pensamento teológico fundamental para a igreja. O que ele diz é: o querigma da igreja é falar sobre a vida de Jesus, é falar sobre a morte de Jesus, é falar sobre a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus. Então, quando eu e você recebemos um chamado para proclamar uma mensagem querigmática, uma mensagem proclamadora, eu e você estamos sendo chamados diante das forças do mal para sermos pescadores de homens e de mulheres com um único sentido: de falar da vida de Jesus, de falar de que Ele morreu na cruz do Calvário por causa dos meus pecados, e Ele então desceu à sepultura, pregou em prisões, mas ressuscitou, e hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o querigma, essa é a proclamação. Eu e você estamos sendo chamados a isso, de falarmos para as pessoas, falarmos para Manaus, dizendo: Manaus, Amazonas, Brasil, Jesus Cristo esteve no nosso meio, Ele se encarnou, derramou seu sangue na cruz do Calvário, foi para a sepultura, mas a sepultura está vazia, o túmulo está vazio, Ele ressuscitou para nos dar vida. E aí nós podemos dizer: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais dos infelizes de todos os homens, porque Jesus ressuscitou e Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e um dia estaremos com Ele face a face, em nome de Jesus. Eu e você estamos sendo chamados. A salvação Deus nos deu graciosamente, mas Ele está ecoando dentro de nós, como aquele antigo cântico, aquele antigo hino: Deus fez tudo por mim. Jesus disse: eu fiz tudo por você. Que fazes tu por mim? Meus irmãos, minhas irmãs, o chamado de Deus para nós, ele é eficaz. Vinde após mim, vinde. Esse chamado é soberano, esse chamado é irresistível,
eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Esse chamado é um chamado para a proclamação. Eu vos farei pescadores de homens. A minha oração nesta tarde e início de noite, de que nós saiamos daqui com essa vocação discipular. Nós estamos e somos discípulos de Cristo, e como tal, honremos a Cristo Jesus. Fiquemos de pé e vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pela graça, maravilhosa graça, obrigado porque nós não somos dignos do Senhor, mas o Senhor nos fez dignos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida. Por isso, Senhor, queremos que o Senhor nos chame, porque somos seus discípulos, cheios de limitações, cheios de fragilidades, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos transformou. Obrigado, Senhor. Nos leve para as águas do descanso, para pastos verdejantes, e que vivamos uma vida cristã voltado para a sua palavra. E quando estivermos falando do amor de Deus para uma pessoa, não nos esqueçamos daquilo que o Senhor disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja o seu nome, Senhor. A nossa oração é que, se está esquecido em nós esse chamamento, o chamamento para o discipulado, Senhor, reaviva na minha vida e na vida dos meus irmãos, seja aqui no Espaço Pedras Vivas, seja na Central, seja nas congregações da cidade, seja nas congregações do interior, seja nas casas dos meus irmãos que estão hoje nos assistindo. Senhor, enche-os com teu Espírito e reaviva, Senhor, o dom do Senhor em nós. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos no nome santo e bendito de Jesus. Amém, amém e amém.